Outro, outro tipo de estratificação social são os estamentos. Os estamentos vão acontecer principalmente na Europa, no período feudal, né? Essa estrutura vai dividir a sociedade em três: no clero, na nobreza e em servos. O que baseia essa divisão estrutural está também na religião, mas também está relacionada ao poder sobre a terra, a quem é dono da terra. Na própria história da Europa constrói essa relação. Então, existe um grupo de pessoas que pertencem à terra, que são os servos, e existe um grupo de pessoas que são os donos das terras, que são o clero e a nobreza. Essa organização baseada na posse da terra tem como estrutura o apoio da Igreja Católica, né, na Europa por grande parte do tempo. Os estamentos eles vão ser abolidos, grande parte deles na Europa, após a Revolução Francesa, né? Mas, e depois com o domínio de Napoleão sobre quase toda a Europa, vai levar essa mudança para toda a Europa. Mas, assim, a estrutura estamental, ela deixa de existir por último na Rússia, na Revolução Russa, em 1917, quando o último país, ainda com estrutura de estamentos, deixa de ter esse tipo de estrutura com a Revolução Russa, tá? O clero e a nobreza são grupos privilegiados, donos da terra, e os servos são aqueles que só têm obrigações. O que causa o princípio dessa mudança é a burguesia, que são os comerciantes, que surgem já no fim da Idade Média. E aí esses burgueses vão reivindicar participar do poder, né? O poder que é só daquele que tem a terra, e o burguês ele não possui a terra, ele possui dinheiro. Vamos ter um longo período de adaptação para ver a mudança entre essas estruturas, desde o início do surgimento da burguesia até as reformas religiosas, que tem reivindicação também da burguesia, até finalmente as revoluções russa, a Revolução Francesa e finalmente a russa, a gente ainda vai ter, né, os resquícios dessa estrutura. Nessa estrutura de estamentos, a mobilidade, ou seja, a passagem de um estamento para o outro, é muito baixa, né? Acontecia de o clero absorver pessoas da nobreza ou pessoas do grupo dos servos. Esse era o máximo de mobilidade que existia, né? É claro, existem exceções, né, de uma forma geral, mas era proibido o casamento de servos e nobres, até porque os nobres eram donos da terra e os servos faziam parte da terra. Você vê que não é uma estrutura de escravismo, tá? Mas é uma estrutura de servidão, de posse da terra, sendo a pessoa parte da terra. Como os animais são parte de uma floresta. Existia também um grupo de excluídos dessa estrutura, né, que são os chamados vilões. São pessoas que são expulsas dos feudos. Geralmente, obviamente, esses são os servos. Quando havia excesso de servos, e sempre acontecia isso, né, de ter muitos filhos, um servo, e a terra não era suficiente para todos, havia a expulsão de alguns. E para sobreviver, alguns vão virar burgueses, outros vão virar ladrões, mas de uma forma geral, o nome dado ao servo sem feudo, o servo que não era de nenhum feudo, que não era preso à terra, era chamado de vilão, tá? Tem muita história que conta circunstâncias desses vilões. Uma história mais famosa é a história do Robin Hood e de um grupo de pessoas que está na floresta, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Na verdade, como a estrutura é dentro da estrutura de estamentos, ele rouba da nobreza e do clero para distribuir para os servos. Na verdade, essa que é a explicação da estrutura social dessa história, ok?